Tranquilo? Eu vou mostrar agora uma imagem aqui na tela para vocês poderem analisar. E é em cima dessa imagem que a gente vai começar os nossos comentários e a desenvolver as nossas principais ideias. Certo? Então preste atenção. Vocês têm aí uma charge. E em cima dessa charge nós vamos ter que estabelecer um padrão de interpretação envolvendo algumas disciplinas e alguns conhecimentos que são determinantes no dia da sua prova. Repetindo, não adianta você encarar a prova de língua estrangeira como uma prova especificamente de língua estrangeira, onde você só precisa ter conhecimento de língua estrangeira. Por exigência da universidade, por uma questão meramente global, por uma questão do amadurecimento do conhecimento global, é importante que você relacione as outras disciplinas com a disciplina de língua inglesa. Tanto que no último vestibular, o último vestibular que mexeu muito com os concorrentes aqui do Rio Grande do Norte, que foi o vestibular da Federal de Campina Grande, nós tivemos 3 textos sobre o tema meio ambiente. E nesses 3 textos, nós tivemos a interferência de outras disciplinas, de outras questões. Aquele aluno que leu muito, aquele aluno que procurou informações na televisão, foi o aluno que realmente conseguiu sair melhor e conseguiu perceber os percalços dessa prova e como é que ela ia se proceder. Então aí você tem a imagem do presidente Bush. Nós sabemos que nós ainda estamos no mandato de Bush, o mandato que se encerra em 20 de janeiro de 2009. Nós tivemos agora uma eleição, a eleição do dia 4 de novembro, que consagrou o candidato do Partido Democrata Barack Obama, mas o Bush ainda é o presidente dos Estados Unidos, foi eleito no ano 2000, é um presidente que tem 2 mandatos, são 2 mandatos do Partido Republicano, que é o partido que ele faz parte, e nesses 2 mandatos nós tivemos uma porção de interferências nacionais e internacionais, internas e externas, no que diz respeito ao projeto político que o presidente Bush estabeleceu na tentativa de angariar um maior respeito para sua nação e fazer com que sua nação consolidasse ou ampliasse ainda mais o desejo imperialista que ela sempre teve. Então, por exemplo, Bush está aí na sala presidencial, na sala da presidência, escrevendo, fazendo algumas anotações, ele tem uma pranchetazinha, e ele desenvolve aí vários raciocínios, coloca aqui alguns balões, eu vou analisar o que for mais importante. Em um desses balões, primeiro lá em cima, onde tem o fundo preto, ele fala de working hard, que é trabalhar duro. Você tem aí o verbo work, que significa trabalhar duro, e ele fala sobre as lições do 11 de setembro. Aí você tem a data, você faz a inversão, já que nós estamos trabalhando com língua inglesa. Então você tem as lições do 11 de setembro. O que esse 11 de setembro deixou? Como foi que esse 11 de setembro repercutiu, para a cabeça dos Estados Unidos e para o Partido Republicano em si? Então ele coloca ali: invade Iraq, check. Invadir o Iraque, ok. Kill Saddam, ok. Matar o Saddam. Olha o verbo kill, que é o verbo matar, certo? Aí você pega outra. Alienate the world, alienar o mundo, check, ok. Então todas essas são estratégias que o presidente Bush estava disposto a consolidar, e algumas dessas estratégias ele realmente consolidou, porque ele foi colocando ali, check. Foi colocando ok, checado. Confere. Invadir o Iraque, matar Saddam, eu estou lendo as principais, e alienar o planeta. Então ele colocou check. Só que, no último balão que está à direita da sua tela, ele usa uma expressão, ele usa uma interjeição onde ele diz: dang, there is something I'm forgetting. Nessa construção, você tem o verbo forget, que é a última palavra. Esse verbo forget está com ing numa forma bem coloquial. Ele tirou o G da palavra forgetting e colocou um apóstrofo, que é uma forma bem coloquial da aplicação do gerúndio. E esse verbo forget, ele vem de esquecer. Então ele diz que está esquecendo alguma coisa. Quando ele diz que está esquecendo alguma coisa, ergue-se por trás de Bush a sombra de Osama Bin Laden com o nome Al-Qaeda, que são os verdadeiros calos de George Bush e de alguns membros do mundo ocidental no que diz respeito à política que eles empreenderam de forma incessante e avassaladora com relação ao povo árabe, mais especificamente, o povo árabe que tem um comportamento distorcido, que através do terrorismo procura amedrontar não só a sociedade ocidental, mas também a própria sociedade oriental onde eles vivem. Então, faltou alguma coisa. Tem alguma coisa que ele está esquecendo. O que ele está esquecendo? O Osama Bin Laden
e Al-Qaeda, que são os elementos que ele procurou exterminar e eliminar quando ele era presidente dos Estados Unidos da América. É importante que a gente lembre, você que está em casa, você que está analisando o texto, você que está analisando essa imagem, é importante que você lembre de tudo que está acontecendo, de tudo que você está lendo, para você poder constituir sua própria ideia, certo? Então o que você vai fazer? Você vai ter que lembrar prioritariamente das ideias relacionadas ao Osama Bin Laden e à Al-Qaeda. A gente sabe que depois do 11 de setembro foi empreendida uma caça incessante ao Afeganistão, na tentativa de caçar Osama Bin Laden, na tentativa de acabar com o regime talibã. Semana passada na televisão, nós vimos o regime talibã, alguns membros do regime talibã, que estavam jogando ácido no rosto de meninas que iam para a escola, que era uma coisa que o regime talibã negava. Então o regime talibã, ao contrário do que os Estados Unidos pregam, ele não foi eliminado do Afeganistão. Boa parte dos membros do regime talibã foram exterminados, foram assassinados, porque nós tivemos um conflito lá dentro. Mas esse regime ele continua. Ele ainda tem seus resquícios dentro do Afeganistão. Apesar dos Estados Unidos terem feito um trabalho no Afeganistão, depois do 11 de setembro, que dura até hoje, mas esse trabalho ainda tem alguns percalços que precisam ser eliminados. Então, a política internacional dos Estados Unidos, ela tem alguns pontos muito interessantes. Os principais pontos seriam a invasão do Iraque e a invasão do Afeganistão. Os dois locais que eu acabei de citar foram realmente invadidos. Saddam Hussein praticamente se entregou aos Estados Unidos, ele não apresentou resistência alguma, ao contrário de outros grandes ditadores quando foram perseguidos por outras grandes potências. Mas ele não apresentou resistência, ele praticamente se entregou aos Estados Unidos, mas virou o troféu de guerra e virou uma das marionetes que o Partido Republicano utilizou tanto na tentativa de criar aí o seu terceiro mandato e dar uma continuidade a essa reeleição de Bush, claro que com outro candidato, porque você não pode ter mais de 2 momentos na presidência da República dos Estados Unidos da América. Então a ideia é basicamente essa. Você tentar contextualizar, você tentar dar um alcance, dar uma dimensão maior ao seu conhecimento, trazer esse conhecimento de outras disciplinas. E todos esses comentários que eu fiz aqui, é óbvio, você tem acesso na televisão, você tem telejornais de todas as emissoras, você tem revistas, a Lan House é barata, procure a internet, certo? Leia os principais aspectos, procure contextualizar, converse com seus professores de História e Geografia, principalmente. A prova de inglês tem uma conotação muito grande no que diz respeito ao ponto de vista histórico e do ponto de vista geopolítico. Procure também os professores de Biologia, Geografia, Química e Física, para ver essas questões ambientais que sempre estiveram em alta, que foram a base de sustentação para quem fez a prova da UFCG, pode ser que seja a base de sustentação da prova da UFRN. Então procure globalizar seu conhecimento. Nessa primeira imagem que nós acabamos de transmitir, a gente viu a questão dos Estados Unidos, invadiu o Iraque, matou Saddam, praticamente Saddam se entregou, depois Saddam passou por um processo no tribunal e depois Saddam foi condenado à morte. Mas o objetivo maior seria Al-Qaeda, seria Osama Bin Laden, e a gente sabe que isso ainda não aconteceu e está muito longe de acontecer. Certo?